Paz do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, né? Amém. Graças a Deus, né, por mais essa oportunidade, a qual o Senhor lhe tem concedido a cada um de nós estar mais um dia reunidos para louvarmos e engrandecermos o seu santo e excelso nome. Convido a igreja de pé para nós fazermos oração. E assim oramos, Santo Deus e maravilhoso Pai, nós te louvamos, ó Deus, por tua graça, por teu amor, por mais esse momento, ó Pai, que nós estamos aqui reunidos na tua presença. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade. Obrigado, ó Deus, por cada família aqui nessa noite representada. Que o Senhor continue abençoando, dando graça. Abençoa também aqueles que não vão poder chegar e aquele, ó Pai, que vem a caminho, ó Pai. Nós te oramos, ó Deus, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Jesus. Os irmãos podem sentar e convido toda a igreja para nós cantarmos o hino de número 112 do nosso cantor cristão, 112. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já somou. Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Amém? Ainda vamos louvar o hino no 393. Oh, que descanso em Jesus encontrei, Cristo pra mim, Cristo pra mim.
Oh, que tesouros infindos achei, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Que outro escolham o mundo pra si, queiram riquezas, delícias aqui. Eu buscarei, ó Jesus, sempre a ti. Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quer na aflição, na doença ou na dor, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quer na saúde, na força ou vigor, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Sempre ao meu lado pra me socorrer, com seu amor, sim, e com seu poder. Em cada transe pronto a me valer, Cristo pra mim, Cristo pra mim. No dia amargo da perseguição, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Nas duras provas e na tentação, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Ele na cruz o pecado venceu, quando por mim no Calvário morreu, e da vitória certeza me deu. Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quando no vale da morte eu entrar, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quando perante meu Deus me encontrar, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Só no teu sangue confio, Senhor, só no teu sempre mutável amor. E outra vez cantarei Salvador, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Amém? Convido a igreja para nós lermos agora um texto do Salmo 126. E eu queria ler com toda a igreja, são 6 versículos. E eu leio os versículos ímpar e a igreja os versículos pares, amém? E nós vamos ler pelo data show para ficar uma leitura padrão. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Os que com lágrimas semeias, com júbilo ceifarão. Amém? Graças a Deus, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E se hoje nós estamos aqui, foi porque um dia Jesus, ele morreu na cruz por cada um de nós. E por isso nós estamos aqui todos juntos, reunidos e alegres na sua presença. Amém? E nesse momento o Ministério Feminino está com oportunidade.
Saudamos a todos com a paz do Senhor. Vou deixar para a meditação de todos. Salmos 23, o versículo 1, que diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. Entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, para o meu Senhor. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha a escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, teu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Fogo arde no meu coração, uma alegria invade o meu ser. Eu não consigo controlar a emoção, meu desejo é saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Vou aproveitar o momento, vou adorar. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha a escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Fogo arde no meu coração, uma alegria invade o meu ser. Eu não consigo controlar a emoção, meu desejo é saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Vou aproveitar o momento, vou adorar, cantando louvores a Deus. Amém. Que o nosso Deus continue nos abençoando. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus e queremos só lembrar, né, da festividade que será terça-feira, né? Vai começar de 6h30, né? E que estão todos convidados, né? Que o Senhor nos abençoe. Amém. Amém, graças a Deus, né? Eu vou louvar a Deus com mais um hino. E os irmãos que souber, nos ajudem em nome de Jesus, amém? Eu venho te falar de um Deus tremendo,
está em cima do céu. É o santo verdadeiro, meu herói, o meu guerreiro. É o Deus de Israel. Esse Deus está aí e você pode sentir sua glória envolver este lugar. Entre agora nesta nuvem, conheça mais este meu Deus, que tua vida com certeza irá mudar. Ele é quem se abaixa para ver a terra, nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de seu povo, arranca a doença, deixa tudo novo. Quando ele ordena, faz o mar se abrir, operando ele, quem vai resistir? Passeia com o crente dentro da fornalha, e no seu sistema nunca houve falha. Esmaga o inimigo, derruba a muralha, quando ele ordena. Hoje a tua vida ele vai mudar. Sinta ele aí onde tu estás. Ele vai, ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Ele vai, ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Ele é quem se abaixa para ver a terra, nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de seu povo, arranca a doença, deixa tudo novo. Quando ele ordena, faz o mar se abrir, operando ele, quem vai resistir? Passeia com o crente dentro da fornalha, o inferno treme quando ele fala. Esmaga o inimigo, derruba a muralha, quando ele ordena até a terra para. Hoje a tua vida ele vai mudar. Sinta ele aí onde tu estás. Ele vai, ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Ele vai, ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Amém? Desde já estou grato a Deus por mais essa oportunidade a qual Ele tem me concedido. E nesse momento o Ministério de Louvor está com a oportunidade. E logo após o pastor também, Alessandro, está com a oportunidade para trazer a mensagem. E peço aos irmãos, quando for orar, não esqueçam de orar por mim, toda a minha família. E o Deus de paz seja convosco. Amém. Graças e paz. Vamos ficar de pé para louvar o Senhor. Ao Senhor um cântico novo,
as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Só igreja, bora. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Vamos declarar que seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus, seu reinado não tem fim, santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o
nome é? Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Seu nome é? Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o santo. Ele é o santo de Israel, todo poderoso Deus. Seu reinado não tem fim, santo é o seu nome. O Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado, santo é o seu nome. Todo louvor, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Ele é o santo. Ele é o santo de Israel, todo poderoso Deus. Seu reinado não tem fim, santo é o seu nome. O Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado, santo é o seu nome. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego
me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom estar na casa do Senhor, adorando o seu santo nome. Irmãos, nós louvamos a Deus, como já iniciei, por estarmos aqui. Louvamos a Deus pela vida de todos nossos irmãos. Louvamos a Deus pela vida dos que nos visitam também nessa noite. Amém. Vamos
dizer para os nossos visitantes, sejam bem-vindos. Vamos juntos? Amém. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta. A igreja, os irmãos lembram quem estava aqui a semana passada, qual foi o texto que nós lemos aqui domingo passado? Lembram ou não? Lembram sobre o que a gente falou ou não? Vamos ler a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 26. Amém? Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, de maneira que a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Amém? Vamos fazer oração? Antes de orarmos, deixa informar os irmãos, né? Claro que os irmãos já sabem, mas hoje nós tivemos batismo na nossa igreja mãe, ali no Bongi. A igreja completa 88 anos
Aí desde ontem quem está em festa lá, aniversário da igreja, 88 anos, da igreja no Mongi. Hoje teve batismo, nós levamos alguns irmãos aqui para serem batizados, nosso irmão Antônio, nossa irmã Liliane, é Liliane ou Lidiane? Liliane, né? E Samuel. Ontem à noite a irmã Tereza chegou em casa, Samuel estava vomitando, não estava bem, e ela pensou que Samuel não iria poder ir, mas Samuel foi batizado hoje também. E no próximo batismo nós teremos com certeza mais pessoas para serem batizados. Na próxima semana nós teremos a ceia do Senhor e os nossos irmãos estarão participando da ceia com todos nós, como de costume. Oremos a Deus pela vida da nosso irmão Eduardo e da nossa irmã Luzenita. São irmãos, né? Luzenita e Eduardo, os dois sofreram acidente de moto. Eduardo está se recuperando lá na perna, a irmã Luzenita sofrendo com aquele pé. Oremos pela nossa irmã Luzenita, porque às vezes uma coisa que parece ser tão mais simples, né, se complica tanto. O Eduardo fez cirurgia, está lá um problema lá, não é no tendão não, é outra coisa, acho que é outra coisa que chama aqui da perna, e acreditava-se que era como se fosse um desvio lá na fisioterapia. O moço disse: vou fazer fisioterapia com você não, isso aí é voltar para o hospital para fazer outra cirurgia, para ajustar esse negócio aí, que isso aí está fora do lugar. E quando ele foi para lá, o médico disse: não, isso não tem nada a fazer cirurgia, é assim mesmo, isso aí vai ficar assim mesmo, isso aí você já está com os parafusos que precisava colocar aí, os pinos que é para colocar, já está no seu pé aí. Então, mas aí ele vem sofrendo com algumas inflamações, com secreções. Então, sexta-feira ele estava para voltar ao médico para ver qual procedimento seria tomado, se ia ficar internado para abrir novamente. Irmã Luzenita sofreu um acidente, se machucou, depois, do nada, no pé, surgiu, acho que uma bactéria, e ela estava precisando fazer raspagem, né? Um negócio seríssimo. Então, oremos pela vida da nossa irmã Luzenita, mas está bem, graças a Deus. Ainda bem que a enfermeira lá, quando foi fazer o curativo, percebeu que já estava chegando no osso, já seríssimo, quase no osso. Então, foi Deus que deu, com a sua providência, né, deu livramento. Então, oremos pela saúde de nossa irmã Luzenita, pela saúde do irmão Eduardo, oremos pela nossa irmã Rosângela, que vai viajar com a sogra amanhã também, né? Viagem médica, né? Então, oremos por sua viagem amanhã também, pela viagem das irmãs, em nome do Senhor Jesus. Amado Deus e Pai, bendito é o teu nome. Senhor, nós te agradecemos por estar na tua casa mais uma vez. Te agradecemos, Senhor, pela palavra, a tua palavra, a qual acabamos de ler. Senhor, é dessa palavra que nós precisamos aprender, é dessa palavra que nós precisamos conhecer, é dessa palavra que nós precisamos tirar lições, aprendizados para a nossa vida, para o nosso caminhar sincero e verdadeiro contigo. Senhor, portanto, em nome de Jesus, livra-nos, Senhor. Livra-nos de sermos ouvintes esquecidos, aqueles, como diz a palavra, que é como a onda do mar, que o vento sopra e ela vai embora, vem e volta, Senhor. Faz com que a tua graça seja, como é superabundante, se esparrame sobre nós nessa noite, em nome de Jesus, para que, ó Deus, nós possamos adquirir, absorver conhecimento, entendimento, compreensão do que a tua palavra tem para a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Que a gente, ó Deus, possa realmente entender que ser crente é ser de Cristo, é viver para Cristo. Então, Pai, nós oramos, rogando a tua direção e graça nessa noite, que o Senhor fale conosco, através da sua preciosa palavra. Oramos também por tua misericórdia, pela vida do nosso irmão Eduardo, pela vida da nossa irmã Luzenita, que o Senhor estenda suas mãos sobre eles, que o Senhor faça-os sarar de suas enfermidades, recupere-os, tire todo o incômodo, todas as dores, em nome do Senhor Jesus. Oramos pela viagem da nossa irmã Rosângela e sua sogra, nossa irmã Irene, amanhã, ser com elas, Senhor, ser com tudo que irão resolver, que o Senhor faça ser uma viagem bem-sucedida. Pai Santo, em nome de Jesus, nós também te agradecemos pela vida dos nossos irmãos que foram batizados hoje, se tornaram membros da igreja e, portanto, membros do corpo de Cristo, nesse ato simbólico, mas tão significativo. Muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Eu, ontem, quando eu vim aqui, foi ontem? Foi ontem à noite, foi que eu vim falar com os irmãos. Quando eu cheguei aqui, que vi essas cadeiras todinhas, eu imaginei assim, imagina a gente aqui nos domingos, essas cadeiras tudo completa, assim. Tudo assim, cheio. Né? A igreja cheia de cadeira, não, as cadeiras tudo cheia de gente ocupada, né? Aí eu me lembrei que hoje a gente já ia ter algumas ausências, né, de alguns irmãos. O irmão Edson, por exemplo, não ia vir com a irmã Yara, já estava anunciado por causa de uma viagem que eles tinham para fazer. E outras pessoas que a gente também estava mais ou menos entendendo que, devido às circunstâncias, não poderiam estar aqui hoje à noite. Eu não sei se alguém lembrou qual foi o texto que nós lemos domingo passado, ou sobre o que nós falamos aqui domingo passado. Mas eu não vou dar colher de chá para ninguém e não vou lembrar, não vou dizer a ninguém qual foi o texto. Qual? E foi. Eu ia dar uma dica, eu ia dizer, quando chegar em casa, vá lá no YouTube, entre lá, qual é o CBBE. Vá lá que está lá o culto da semana passada, a pregação da semana passada, você vai ver a mensagem. CBBE, Congregação Batista do Bongi, em Escada. Não é isso? Então, nós hoje vamos meditar nesse texto, apesar de que nós já lemos esse texto bem próximo aí. Estão lembrados? Nós falamos o morrer é Cristo e o viver é lucro. Não foi isso? Falamos sobre isso aqui, o apóstolo Paulo. É como se Paulo estivesse dizendo aqui o seguinte: é a única maneira de viver e de morrer. A única maneira de morrer e de viver, Paulo está ensinando para a gente. Qual é a maneira de viver? Cristo. Qual é a maneira de morrer? Se estamos em Cristo, é lucro. Agora, como Cristo pode ser a nossa vida e como a morte pode ser para nós lucro? Como é que a gente pode dizer, como Paulo, porque para mim o viver é Cristo. A minha vida é Cristo. Que é mais do que é Cristo. Esse não existe no texto original. Quando Paulo diz, porque para mim viver, Cristo. É como se ele dissesse, minha vida não é minha, está em Cristo, é dele, pertence a ele. Então, quando Paulo diz, porquanto para mim o viver é Cristo, esse verbo ser, quando ele diz ele não existe no original grego. Então, para mim viver Cristo, a minha vida já é Cristo. E isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Porque o que nós aprendemos durante anos aí, o que a igreja ensinou durante séculos, décadas e séculos mesmo, é muitos anos de existência da igreja. Igreja ensinando tanta coisa, e os crentes buscando e às vezes esquecendo da coisa principal, daquilo que é primordial, de uma vida com Cristo. De uma vida com Cristo. E ultimamente, muito mais sério ainda, porque ultimamente a gente tem um evangelho facilitador, né? Um evangelho que é um oba-oba, que as pessoas não precisam nem mudar, é só estar na igreja e pronto. Se souber dançar, já tem um espaço na igreja, vai e dança, que é uma bênção, e vai-se embora, está feliz da vida e está com Jesus. Né? E outra coisa, e daqui uns dias a gente não pode falar mais nada disso contra, não, porque é fobia, é um monte de coisa, e a gente vai ser acusado e condenado porque a gente está discordando, porque a gente tem que amar, e o amor de Deus é assim, faz o que a pessoa quer. E na verdade não é, Deus é Deus. Ele continua sendo Deus. Irmãos, pode ter coisas na minha vida que eu não consigo deixar de fazer de errado. Pode ter pecados, eu posso ter pecado que eu não consigo me livrar dele. Mas isso não me faz jogar a responsabilidade em Deus e dizer que Deus aprova, não. O que eu posso pedir a Ele é misericórdia sobre a minha vida. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não consigo vencer. Eu não consigo me livrar. Eu não consigo me libertar. Chorar, pedir a Ele misericórdia. Mas não querer empurrar de goela abaixo, porque a palavra de Deus diz que Deus é santo. Deus é santo. A gente leu em Filipenses um texto maravilhoso.
Paulo falando que o que ele sofreu, irmãos, coisa é assim, olha, é riqueza da palavra de Deus, é riqueza da Bíblia. Quero ainda, irmãos, certificar-vos, deixar vocês certos de que as coisas que me aconteceram, que coisas? Prisão. Paulo apanhou, Paulo foi preso. As coisas que me aconteceram têm antes feito o quê? Contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo está dizendo assim, valeu a pena viver, valeu a pena sofrer por esse Evangelho, porque enquanto eu fui preso, enquanto eu fui castigado, o Evangelho cresceu. Paulo diz que o Evangelho chegou a ser conhecido, no versículo 13, tornaram-se conhecidas, as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Cadê? Guarda pretoriana. A guarda real, os guardas que tomavam, que guardavam o Paulo preso, eles tomaram conhecimento. Aí você pergunta, por exemplo, e se Paulo não fosse preso? Já pensou? Então, é como se Paulo dissesse assim, bendita cadeia, bendita prisão, eu preso e o Evangelho sendo anunciado para esses que me prendem, para os que me algemam, para os que colocam cadeias em mim. Quem levou Paulo, por exemplo, no dia que Paulo foi morto? Paulo foi morto decapitado. Não está na Bíblia o registro, não, é história. Na história, Paulo foi morto, o cara botou a cabeça de Paulo lá no tronco, ó, aqui em cima e veio com o machado, a cabeça de Paulo saiu pulando. Imagina Paulo saindo, levando para essa morte. Os guardas segurando ele, seu Paulo, o senhor sabe, o senhor vai morrer, não sabe? Meu filho, se preocupe não, porque ele já deu a sua vida por mim. Não se preocupe não, porque para mim, morrer é lucro. Eu vivi para ele, eu sou dele, a minha vida pertence a ele. Mas, seu Paulo, a sua cabeça vai rolar. Não se preocupe não, porque enquanto a minha cabeça estiver rolando, o meu espírito estará indo para o paraíso. Lembra do preso, do crucificado lá no Calvário? Jesus disse o quê? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele tinha dito o quê para Jesus? Senhor, lembra-te de mim quando tu voltar no teu reino. Jesus disse, nada disso, é hoje. Hoje, você vai morrer hoje, é o seu passaporte. Hoje você estará comigo no paraíso. Irmãos, então, o que Paulo está dizendo é, para mim viver Cristo. Ou seja, o que Paulo está dizendo é, isso é tudo. Isso é o que eu sou. Esta é a minha identidade. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. O que isso significa? O que significa para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aí a pergunta é, será que é possível falarmos isso hoje? Será se é possível? Será se eu posso dizer isso hoje? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Primeiro, para poder dizer que Cristo é nossa vida, nós precisamos, pelo menos, de 4 coisas, que 4 coisas sejam verdadeiras na nossa vida. A gente precisa pelo menos disso. Primeiro, nós estamos ligados a Cristo. Nós estamos ligados a Cristo. Isso é chamado na doutrina da Bíblia de justificação. Lembra? Aos que conheceu, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou. É justificação. Você está ligado a Cristo. E por que você está ligado a Cristo? Porque você é bom? Não. Porque Ele escolheu você. Porque Ele amou você. Porque Ele morreu por você. Então nós estamos ligados a Cristo. E isso chama-se justificação. Você foi justificado por Ele.
E aí, você pense estar ligado a Cristo como... Pense em argola. 2 argolas, uma presa à outra. É você estar ligado a Cristo. Cristo, quando entra na nossa vida e nos salva, é para isso. Para que a gente fique ligado a Ele para nunca mais se largar dele. Nunca mais. Para nunca mais se perder. Agora, você pensa, quem era Paulo? Primeiro, Paulo era perseguidor da igreja. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você pensa, porque a gente fala, Paulo perseguia a igreja. Mas você pensa que Paulo perseguia a igreja porque Paulo era ruim? Eu gosto de bater em gente. Não, não era isso não. Paulo não perseguia os crentes e era sério, irmãos. Olha, apanhou homem, apanhou mulher, apanhou criança, apanhava tudo. Quando chegava para acabar a reunião dos crentes, dos cristãos, apanhava quem tivesse na festa, quem tivesse adorando, quem tivesse... Paulo fazia isso, porque Paulo dizia, eu gosto de fazer mal a esse povo. Não. Você sabe o que era que Paulo se achava quando ele fazia isso? Paulo se achava um Moisés. Ele achava assim, eu estou cumprindo a lei. E esses cristãos estão falando de um Cristo, então eles estão indo contra a lei. Tem um Salvador agora, não é mais pela lei, a gente não vai mais obedecer à lei, é só aceitar esse Jesus para ir para o céu. É assim que agrada a Deus? Não, isso está errado, eles estão mentindo. E Paulo, em defesa da lei, perseguia e maltratava os crentes, irmãos. Aquele Paulo, se você perguntasse a ele, Paulo, quem é você? O que é que você acha que você é? Ele ia dizer isso. Eu me entendo como se eu fosse um Moisés da vida. Um fariseu. O fariseu era o defensor da lei. Ele se gloriava na lei. Paulo entendia da lei, ele se gloriava nisso. Mas no capítulo 9 de Atos, do livro de Atos, capítulo 9, você vai encontrar lá, talvez na sua Bíblia tenha um títulozinho assim em cima, a conversão de Saulo. Saulo vai no caminho de Damasco para justamente prender cristãos, acabar com os cultos, com a adoração a Deus, e naquela caminhada, naquele caminho para Damasco, isso mudou. O homem que se gloriava na lei tem um encontro com Jesus. Ele cai do cavalo, cai no meio do caminho, tremendo, assustado, fica sem enxergar, ouve uma voz que fala com ele. Os outros que ali estavam ouviram que havia uma voz falando com Paulo, mas não entendiam. Só ele entendia o que a voz falava com ele, que era Deus falando com ele, ou Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegue? Agora eu queria fazer aquela voz de Marcos Cristiano. Saulo, Saulo. Não. Aquele voz grave que ele faz no microfone, a voz do além, o Senhor. E Saulo, quem é? Sou eu, Senhor, a quem tu persegue. Eu te persigo, Senhor, persegue. Quem persegue o meu povo, persegue a mim. Os outros que iam junto com Saulo ouviram que tinha uma voz, mas não compreendiam. A mensagem de Deus foi a Saulo, ao coração dele. E o que aconteceu a partir daquele dia? Tudo mudou. Assustado, cego, mas foi conquistado por Deus. Foi levado pelos amigos até Damasco, porque ele não conseguia enxergar. E ele ficou 3 dias sem enxergar, 3 dias sem comer. E desse período, o que era que ele fazia? Orava. Só fazia orar. Saulo não conseguia atacar ninguém, Saulo não conseguia perseguir ninguém, Saulo não conseguia prender ninguém, Saulo não conseguia fazer nada. Então Saulo fazia o quê? Só orava a Deus. E o que foi que aconteceu com Saulo naquele dia? Naquela rua, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, mostrou para Paulo quem ele realmente era. Que ele era um miserável pecador. Que ele precisava urgentemente de um Salvador. E mostrou para ele a espiritualidade da lei.
o que a lei realmente significava. Paulo, a partir daquele dia, Paulo teve esse encontro com o Senhor. E aquele que a gente falou há pouco, se perguntasse, quem és tu, Paulo? O que é que tu se acha? Ele acha um fariseu, eu sou um Moisés da vida. Se perguntasse a Saulo agora, quem é você? Ele dizer, eu sou um pecador. Eu sou um estranho diante de Deus. O coração incircunciso de Paulo, o coração endurecido dele, agora estava humilhado. Morrer é lucro quando o viver é Cristo. E quando o viver é Cristo, nós estamos ou precisamos estar ligados a Ele. E ligados a Ele se chama justificação. A partir de agora, Paulo é justificado. Ele foi transformado. As escamas caíram, diz a palavra que quando o enviado de Deus chegou lá na casa onde Saulo estava sem enxergar, colocou a mão sobre a cabeça dele, as escamas caíram. E Paulo vai escrever depois dizendo assim, aprove a Deus revelar seu Filho em mim, para que eu possa pregá-lo entre os gentios. Estava, enfim, Paulo justificado pela fé, ele creu em Jesus Cristo. Paulo agora, ele não é mais um perseguidor da igreja, ele agora conhecia o seu Salvador. Irmãos, a gente como crente precisamos conhecer o nosso Senhor. Ele agora está ligado a nós estamos ligados a Ele. E para onde a gente vai, Ele está conosco. E o que a gente for fazer, Ele está junto. E aí a gente precisa sempre ter essa sensibilidade. Se o Espírito do Senhor, se o Deus vivo, se o Deus glorioso e amado está em nós, o que eu vou fazer tem que estar debaixo da direção dEle, da orientação dEle. Então, o que é, ou o que significa, ou como é que a gente pode dizer que a nossa vida é Cristo, ou que Cristo é a nossa vida? Quando nós estamos ligados a Cristo. Segundo, nós temos a nossa vida nele. Ou nós temos a nossa vida nele. Isso se chama a santificação. Nós não apenas estamos ligados em Cristo, nós temos uma vida nele agora. Primeiro, ele justificou, a gente merecia o inferno, ele perdoou os nossos pecados e nos deu salvação. Segundo, santificação. A nossa vida nele agora, a gente caminha com ele, a gente serve, a gente obedece a ele. Significa que nós queremos conhecer cada vez mais a Deus. Ter a nossa vida nele é conhecer e querer conhecer. O texto sagrado diz, portanto, prossigamos em conhecer. Imagine o seguinte, você pode conhecer a Jesus há 50 anos. Eu não sei quanto tempo você tem de crente. Eu estou servindo a Cristo desde os 12 anos de idade. Aí já estou com 53. Já faz o quê? 41 anos. Nesses 41 anos, é claro que eu tenho conhecido o Senhor Jesus. Mas se você realmente é um verdadeiro cristão, um verdadeiro crente, você ainda quer conhecê-lo mais. O seu desejo é conhecer mais e mais o seu Senhor. Se o seu dia foi muito bom, você progrediu, você deu tudo certo para você, mas não teve nenhuma comunhão com o Senhor durante esse dia. Nenhuma comunhão com o Senhor Jesus. Esse foi um dia vazio. Isso se você realmente é um verdadeiro cristão. Você pode ter realizado tudo, feito tudo, mas se foi um dia sem comunhão com o Senhor Jesus, esse dia
é um dia que encerra vazio na sua vida. Porque viver Cristo, viver em Cristo, é ter a nossa vida nele, é ter a vida de santificação, é querer conhecê-lo mais e mais. Por outro lado, se você teve um dia difícil, aquele dia de luta mesmo, aquele dia enfadonho, aquele dia que as coisas não davam certo, mas você manteve a sua comunhão com o Senhor Jesus. Então você pode colocar à noite a cabeça no travesseiro e vai declarar: esse dia foi realizado, eu tenho a presença do Senhor e a sua aprovação na minha vida. Precisamos aprender que viver Cristo, que o meu viver é Cristo, portanto, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro, está baseado nesses princípios. Primeiro, que nós estamos ligados a Cristo pela justificação, porque Ele nos salvou, porque Ele perdoou os nossos pecados. Nós temos a nossa vida em Cristo, isso é santificação. Todo dia queremos conhecer mais do Senhor, todo dia queremos viver mais para o Senhor. Mas uma terceira coisa, para aqueles que querem viver uma vida realmente em Cristo Jesus. Como é que a gente pode dizer e quando é que a gente pode dizer: para mim, o viver é Cristo, eu vivo Cristo na minha vida? É quando nós amamos a Ele. Quando nós amamos a Ele. Paulo escreveu aos Efésios, isso no livro de Coríntios, mas é a igreja de Éfeso, no capítulo 2, no capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, ele disse para eles assim: o amor de Deus me constrange. O amor de Cristo era a motivação de Paulo. Paulo era motivado por esse amor, o amor que alcançou ele. Ele amava ao Senhor porque o Senhor havia amado. E nós não amamos a Ele porque a gente é bonzinho realmente. Nós só amamos porque, diz o texto sagrado, que Ele nos amou primeiro. Então o amor de Cristo era a motivação de Paulo. O amor de Cristo enchia a boca dele, enchia o coração dele. O amor de Cristo tomava conta da vida de Paulo. Então nós precisamos que o amor de Deus tome e ocupe lugar na nossa vida, na nossa boca. Lembra do que o pastor, os irmãos estavam lá no batismo, lembra do que o pastor Américo falou na hora do mergulho? Né, porque o batismo, quando você entra na água, você mergulha, o significado é morte, você foi sepultado, você morreu. Aí ele falou assim: e quando morreu ali, você morreu todo. Aí ele perguntou: e a língua morre também? Né? A língua morre também? Será se quando me sepultou, quando eu fui batizado, a língua morreu também? E a gente já falou disso aqui, a gente estava estudando aqui, é Tiago, né? Que a língua é complicado de o homem dominar. O texto diz que o homem pega uma rédea, coloca num cavalo, e o cavalo tem muita força, né? E ele bota o cavalo para onde ele quer com a rédea. Mas a língua desse tamanho, daqui a pouco o acaba dizendo: ai meu Deus, que besteira que eu disse. Não era para eu ter dito isso, não. Não consegue dominar a língua. E a língua causa um mal terrível. Diz que ela é igual, é como se fosse uma pequena chama que incendeia uma floresta, um grande bosque. Perigoso. Mas Paulo, a gente aprende com Paulo, nas suas cartas, que viver Cristo é amá-lo e ser constrangido por esse amor. É ser dominado por esse amor. É ser cheio desse amor. É claro que de repente você nunca parou para prestar atenção a isso, não. Mas se você estudar as cartas do apóstolo Paulo, você vai perceber que quando Paulo escreve as cartas dele,
Paulo escreveu, sabe quantas cartas Paulo escreveu? Quantos livros a gente atribui? Não chamar de livro, são epístolas ou cartas. Pode chamar. Paulo escreveu, são 27 livros do Novo Testamento, dos 27, 13 são do apóstolo Paulo. Paulo escrevendo, irmãos, quando a gente lê as epístolas de Paulo, nós encontramos repetidas vezes a palavra ou o nome Jesus, Jesus, na escritura dele. Só para você ter uma ideia, acredite-se que a cada 2, 3 versículos ele repete Jesus nas suas escrituras, no que ele escreveu. Lutero disse que Paulo não conseguia, ele não era capaz de manter Jesus Cristo longe da sua pena. Lutero dizendo, quando lia as epístolas de Paulo, ele disse, Paulo não conseguia deixar Cristo longe da sua caneta quando ele vai escrever. Aí Lutero diz assim, ele não conseguia deixar Cristo longe da sua pena ou longe da sua escrita. Por quê? Porque o Espírito Santo mantinha Cristo dentro do coração de Paulo. Paulo não conseguia escrever sem citar Cristo, porque Cristo não saía, não se afastava do coração de Paulo. A gente às vezes, na igreja, a gente quer estar cheio de Deus. E fora da igreja a gente esquece que, às vezes esquece que não tem. A gente escuta os pregadores, receba, seja cheio, a pessoa, e a gente se alegra. E o pregador diz, quem tem fogo da glória, quem tem poder, fala em língua, quem é batizado, fala em mistério, e a igreja se empolga todinha. Quando é no outro dia o caba está comprando e fazendo trambique. Está falando do pastor, dos irmãos, a língua. Se esquece de que ontem à noite estava no culto cheio, dando glória, aleluia, falando de mistério e poder. Por isso que a gente precisa aprender que para viver Cristo, para que realmente o nosso viver seja Cristo, nós precisamos amar a Cristo, amar ao Senhor. E que o amor dele esteja envolvido na nossa vida. Que a nossa boca seja cheia de Cristo, nosso coração cheio de Cristo, a nossa vida cheia de Cristo. E por último, para nós encerrarmos, para a gente dizer que o nosso viver é Cristo, nós temos que ter uma crescente semelhança com Ele. A nossa semelhança com Cristo tem que crescer a cada dia, irmãos. E Paulo aprendeu isso. Paulo entendia muito bem isso. Porque na medida que você cresce tendo Cristo por sua vida, você aprende a pensar como Ele. Você aprende a se parecer mais com Ele. As pessoas conseguem ver Cristo mais claramente do que no passado. Agora, essa é a questão. Que crente eu sou? Eu falei que cheguei na igreja com 12 anos, fazem 41 anos. Meu Deus do céu. Aí eu passei parte dessa minha vida até 90, até 97, 98, eu passei essa minha vida em Amaragi. Povo lá de Amaragi, pregando por lá, caminhando lá, igreja lá, o povo da rua me conhecia. A pergunta é, e nesse tempo eu melhorei ou piorei? O que é que eu sou? Será que nesse tempo eu aprendi a me parecer mais com o meu Cristo? Ou eu me distanciei mais dessa aparência? Ou eu perdi mais dessa aparência, dessas características do meu Cristo? Essa vida, irmãos, nossa vida com Cristo, nossa comunhão com Cristo, ela tem que ser tamanha para que cada vez mais essa nossa intimidade, essa nossa, esse parecer com Ele, nos faça desejar, querer cada vez mais estar próximo e mais próximo de Cristo. Como disse o Dr. Russell Shedd, quando já estava perto da sua morte, e lá na sala da sua casa foi entrevistado por um pastor batista, que fez o vídeo e perguntava para ele, pastor, como é que o senhor está?
E o que é que o Senhor deixa de mensagem? Qual a mensagem que o Senhor deixa para os jovens crentes, para os novos crentes, para os crentes de hoje, já que o Senhor tem tanta vida, tanta idade e tanta experiência? E ele com câncer de pele, câncer nos ossos, não lembro bem agora, mas câncer na boca. Ele dizia assim: o que eu tenho que dizer para todo mundo é que cada dia que se passa, eu ouço o meu Senhor, o meu Salvador me chamar, porque eu amo a Ele. Ame a Ele. E cada dia você vai querer estar com Ele. Você vai querer estar vivendo para Ele. E mais próximo dEle. E para a glória dEle. Na medida que você cresce tendo Cristo por sua vida, você aprende a pensar mais como Ele pensa. A parecer mais com Ele. E não pode ser de outra maneira, irmãos. O alvo da vida cristã não é ser convertido de uma maneira fraca que vai se arrastando para o céu, até o céu. Não. O alvo da vida cristã é a gente cada vez mais ir crescendo no conhecimento de Cristo e tendo aprendizado com Ele, conhecendo Ele, querendo parecer com Ele e viver para Ele. Quem escreveu foi Paulo, Romano. Por isso que eu estou dizendo que essa questão de cada vez mais a gente buscar essa semelhança com o Senhor. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 29. É o último versículo que a gente vai estar lendo hoje à noite, antes de nós encerrarmos. Vê o que Paulo diz. O alvo na vida de Paulo é esse. Ele vai dizer que 8:29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para quê? Para serem conformes à imagem de quem? Seu filho. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Veja, não inverta as coisas. Eu creio em dons espirituais e creio em dons de línguas. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Aos que de antemão os conheceu, também os predestinou para falar em línguas. Para quê? Para serem conforme a imagem de seu. Irmãos, nós fomos predestinados para parecer com Cristo. Para parecer com Cristo. E deixa eu falar para você. Eu posso falar em línguas aqui no púlpito a noite inteira. Eu posso não conseguir nem pregar falando em línguas. E no final de tudo não parecer com Cristo. Não estou dizendo que o falar em línguas. Não, eu creio em dons de línguas. Creio absolutamente nos dons espirituais. Mas eu estou dizendo a você, e outros dons de profetizar, não está aqui nem profetizar. Também não, está não. Eu posso profetizar a noite inteira. E o povo até acreditar nisso e posso não ter uma vida com a imagem, conforme a imagem do Filho de Deus. Paulo aprendeu, ele me predestinou, ele me chamou para ser conforme a imagem do seu Filho. Irmãos, se ficasse só aí já era muita coisa. Se a gente ficasse só aqui, a imagem do seu Filho, aí vem uma confusão. Porque quem é que vai parecer igual? Jesus é Deus, Jesus é... desculpa, né? Ninguém pode ser igual a Ele porque Jesus é Deus. Aí se livra logo disso. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, você não vai encontrar na Bíblia em nenhum momento Jesus falando em línguas. Até porque o dom de línguas foi derramado no dia de Pentecostes. Então, a gente já dá para entender, está claro isso. Mas você não vai encontrar Jesus falando em línguas. Mas eu posso ser a imagem de Jesus, mesmo Jesus nunca tendo falado em línguas. Você não vai encontrar Jesus falando... ele tem profecias? Tem, mas não aquele profeta de igreja. Mas eu posso ser a imagem do Filho de Deus, mesmo ele não tendo isso. Agora, veja uma coisa. E como é que eu vou ser a imagem desse Filho de Deus? Como é que eu sou a imagem desse Filho de Deus, irmãos? Como? O que significa, então, ser mais parecido com Cristo? 3 coisas. Se você está crescendo a imagem e semelhança de Cristo, então você está crescendo em mim, em nós. Em nós.
um coração de servo. De servo. Gente que quer servir. E a gente já falou aqui várias vezes, mas eu vou só repetir novamente. Servo na Bíblia. Quando você lembra de servo lá no texto sagrado, você vai, não pense, a expressão para servo é escravo. Que não fazia o que queria. Que não comia na hora que queria. Que não ia para o trabalho na hora que queria. Ele tinha que fazer o que o patrão mandava. O dono dele mandava. Ele não dormia na hora que ele queria. Ele vinha. O servo, a escrava em casa, servia a comida do seu patrão, do seu dono. Mas não dizia, eu vou comer ali. Não, não é agora que se come, não. Isso é só uma coisinha de servo. Sem contar o que mais aprendemos sobre servo. Mas só para lembrar, servo não tem querer. E a gente na igreja é cheio de direito, às vezes. Irmãos. Qualquer coisinha a gente... Eu não quero mais, não. Não me dê mais oportunidade, não. Eu não canto mais. Não sou mais do grupo. Qualquer coisa, irmãos. Aí depois, a não ser que eu estou aqui doido, confundindo tudo. Porque se eu tiver lendo o texto sagrado, a palavra de Deus que é certa, se isso é verdade, então alguma coisa está errada. Porque se a pessoa estiver certa agindo assim, a Bíblia está toda errada. Então vamos fazer feito o Caio Fábio e Ed René Kiewit. Reformar a Bíblia, fazer uma Bíblia nova, para incluir o que não está na Bíblia. Colocar na Bíblia o que faltou. O que eles acham? Que a Bíblia caducou, está velha demais, foi no tempo do Ronca. Parecer com Cristo, ser de Cristo, ou ser parecido com Cristo, ter essa semelhança conforme a imagem de Cristo, é ter, nesse seu crescimento, um coração de servo. Um coração de servo. E o coração de servo, como crente, irmãos, muitas vezes, eu tenho que aprender a aceitar e a ouvir o que eu não gosto e suportar pelo bem do outro, se realmente eu quero ser a imagem de Cristo. Não, pastor, isso aí eu não quero, não. Então não aceite Cristo, não, porque Cristo foi para a cruz que era meu lugar. Cristo morreu quando era para eu morrer. Cristo suportou aquele escárnio, aquela dor, quando era para mim. Aí eu não quero suportar nada, eu não quero sofrer nada, eu não quero sofrer ofensas. Segundo, para o que é ser parecido com Cristo, ou quando nós parecemos com Cristo. Nós nos tornamos parecidos com Cristo quando desenvolvemos um coração amoroso, quando desenvolvemos amor no coração. Isso é um problema sério para nós, irmão. A gente gosta de quem gosta. Se a gente percebeu que o irmão não gostou, vou dar só um exemplozinho. Eu vou ali para a porta todo domingo, quando termina o culto. Hoje eu vou de novo, já estou avisando. Hoje eu vou ali para a porta. Eu não sei se alguém viu, mas um domingo aí atrás, não sei se foi domingo passado, se eu vou domingo, quase que eu corri atrás para pegar uma irmã, para acompanhar uma irmã lá no meio da rua, porque aquela irmã saiu para não falar com ninguém. Ela saiu correndo para não abraçar, para o pastor não cumprimentá-la. Eu vou dizer por quê. Porque não existe dor, mal-estar, coisa que esteja me incomodando para eu não querer um abraço seu, irmão. Eu quero que você, um cumprimento seu, pastor, paz do Senhor. Eu quero. A gente está perto de pessoas assim, aí vem uma apertar a mão, aí vem outra ao mesmo tempo. Se a gente pudesse, a gente criava duas mãos, não era? Ou não? Não é assim. Não fica meio sem jeito, você vai apertar a mão e vem uma irmã, outra irmã aqui. Eu queria que a mão se virasse duas para apertar as duas de uma vez, né? Ou não? Eu me sinto assim, sabe? Porque é claro que a gente aperta de um e aperta do outro, que é o jeito. Mas dá vontade de apertar as duas mãos de uma vez, irmão. Irmãos, o amor de Cristo está em nós.
para tirar coisas que o mundo lá fora, o mundo da nossa natureza pecaminosa, implantou em nós. O Espírito de Deus entrou na nossa vida para a gente parecer com Cristo. Ele nos predestinou para a gente parecer com Jesus e ser diferente do mundo. O mundo é assim. O mundo lá fora não gostou de uma coisa, acaba trabalhando junto com o outro, todo dia fala com o outro. A gente tem lá na empresa motorista e mecânico, socorrista. Tem motorista intrigado do socorrista, do mecânico. Imagina, se ele ligar para a encarregada da garagem, a encarregada não atender, se ele ligar para o plantão, ninguém atender, ele tem o número de socorrista, ele não vai ligar. E aí? Ele vai ficar no meio da estrada, lá com o carro quebrado, até o dia amanhecer. No outro dia de manhã chega outro socorrista que ele fala com ele. Você já pensou? A gente às vezes na igreja faz a mesma coisa. Gostei não, irmã Cleide. Gostei não, estou sabendo do negócio que você falou. A irmã Cleide chega para o pai, senhor pastor. Amém. Já não quero mais nem. Irmãos. Agora, irmã Cal, pastor, pai do senhor. Aí eu chego e me sento logo lá de irmã Cal. Gosto, é muito bom demais, irmão. Mas coisa que a gente não gosta, a gente... Irmãos, o amor de Deus, ele vence. Ele supera as nossas diferenças. A igreja não é lugar de perfeitos, não. A igreja é lugar de gente que Deus está consertando e transformando para a glória dele. É por isso que você já viu, você já pensou o pastor numa igreja? Se o pastor não aprender a ter amor e ter paciência na igreja, está gostando, desaparece daqui. Eu ia dizer logo assim, já pensou? Não, mas o pastor olha para a ovelha pensando assim, foi Deus que colocou aqui. E se a ovelha, mesmo ela sendo trabalhosa, mas ela é de Deus, Deus é o dono, Ele é quem conserta, cumpre a mim apenas o quê? Amar, cuidar. Deus é quem vai dar a restauração. Eu apenas prego a palavra, mas o Espírito Santo é quem atua no seu coração. Se você gostou da pregação ou não, o Espírito Santo de Deus é quem transforma você na imagem de Cristo, porque você foi predestinado por Ele. De antemão, bem antes, com antecedência, Ele nos predestinou. E agora nós vamos encerrar. Para parecer com Cristo, quando nos tornamos parecidos com Cristo, desenvolvemos humildade. E aí eu não vou falar muita coisa, mas não porque o que a gente já falou até agora se encaixa nesse humildade. Mas um dia perguntaram a Santo Agostinho. Santo Agostinho, me diga 3 coisas que a igreja mais precisa. Santo Agostinho disse, eu vou dizer a você as 3 coisas que a igreja mais precisa. E Santo Agostinho disse, a igreja precisa de humildade, humildade e humildade. Irmão, se você pensar, se a gente for humilde, a gente vai considerar o outro. Se a gente for humilde, a gente não vai querer ser melhor do que o outro. Se a gente for humilde, a gente não quer ser mais importante do que o outro. Se a gente for humilde, a gente não quer estar na frente do outro. Se a gente for humilde, a gente não vai querer dar lição no outro. Se a gente for humilde, a gente aprende com as limitações do outro, mas a gente aprende com eles. Aprende. Nunca esqueço, no seminário, o meu professor, que hoje é pastor na igreja presbiteriana, a primeira igreja presbiteriana em Toritama, em Petrolina, pastor Ronilson. A gente estava, antes da aula no seminário, a gente chegava lá mais cedo, a gente ia para a cozinha, tinha uma sopa, era gostoso demais, a gente ia sentar e era muito bom, porque sentava o pastor, o professor, um outro, a gente ficava conversando, alguns alunos chegavam, uns eram pastores, outros não. Xande, o sobrinho da irmã Beta também estudava lá, ele chegava cedo, a gente sempre conversava e estava a gente sentado. E tinha um rapaz que foi escolhido, acho que tinha acabado de ser escolhido, ele era diácono e estava sendo escolhido para o presbitério da igreja e fazia seminário. E tem uma coisa que os caras, quando começam a fazer seminário, alguns ficam meio soberbos, achando que sabem mais do que os outros, sabe? E chegam na igreja deles, eles acham que eles sabem mais do que os pastores dele, dependendo do nível de conhecimento dos pastores, ele se acha que sabe mais do que os pastores dele. Só que esse não estava que era mais importante do que o seu pastor. Mas tinha os presbíteros, aqueles presbíteros mais antigos da igreja, aqueles senhores. Aí o presbítero foi falar com ele, porque
como ele estava sendo separado por presbitério da igreja, os presbíteros conversando com ele disseram: meu irmão, o senhor está sendo selecionado para o presbitério da igreja. O senhor tem faltado muito nos cultos. Ele, como um seminarista, importante agora, né? Ia pregar em outras igrejas. Chamavam ele, e a igreja dele precisando dele como presbítero, ele ia embora para outra igreja. Aí os presbíteros mais antigos foram dar conselho a ele, disseram: irmão, o senhor está muito ausente. Como é que o senhor vai ser presbítero na igreja? O senhor faltando nos cultos e nos domingos. Aí o que foi que ele fez? Ele, já no seminário, conhecendo tudo que era texto de livro de teologia, não sei o que, ele foi dizendo para mim e para o pastor Ronilson, o professor, e ele achando que estava arrasando. Eu disse a ele, meu irmão, botei, olha, ele disse assim, ele não tem uma linguagem que usa por aí que diz: eu dei de cano de ferro. Mesmo assim, ele disse: eu dei de cano de ferro na titela dos velhos dos presbíteros. E perguntei primeiro para ele: você conhece o livro de doutrina, como é? As confissões. Você conhece as confissões? Você conhece o regulamento dos presbíteros? Querendo humilhar os presbíteros mais velhos. Aí quando ele disse, eu disse, pastor Alessandro. Pastor não chamava reverendo. Eu disse, reverendo Alessandro. Eu disse, reverendo Ronilson. E eu olhando para o pastor Ronilson, o pastor Ronilson olhou para ele assim e disse: meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Eu até entendo você. Eu até lhe entendo, meu irmão. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Aqueles presbíteros da sua igreja, aqueles velhinhos, eles foram chamados por Deus. São homens simples, que não têm a formação nem o conhecimento que você tem, não. Mas eles têm amor por sua vida. E tudo que eles estão falando com você é por zelo. É porque eles amam você. Eles amam você. É amor, meu irmão. Respeite eles. Seja respeitoso com eles. Trate eles de bem. Porque o que ele está fazendo por você é com amor. Mas ele não tinha dado de cano de ferro nos presbíteros? Não foi? Meu irmão, que cajadada ele levou. Mas chega, ficou mansinho, murchou, disse assim: reverendo, tá certo, reverendo. Nunca mais ele abriu a boca para falar dos presbíteros dele, a gente tomando sopa. Nunca mais. Então, que a gente saia daqui hoje à noite, pelo menos aprendendo com Paulo e com Cristo. Aos que de antemão predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Seja parecido com Cristo, pareça com Ele no amor, na humildade. Vamos colocar em pé, vamos orar a Deus. Só lembrando, a gente tem durante o culto aí os avisos, mas nós continuamos na quarta-feira com culto de oração e na quinta-feira com escola bíblica à noite. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Deus amado, que a tua palavra que nós meditamos, que nós refletimos aqui nessa noite, ela realmente, Senhor, marque o nosso coração. Ela realmente fique, Senhor, plantada no nosso coração. Para que, ó Senhor, a gente como Paulo, possamos olhar para os dias difíceis, para os momentos desagradáveis que vão acontecer com a gente e dizer: isso que aconteceu, ou isso que está acontecendo, vai progredir para o Evangelho de Cristo na minha vida. Senhor, que se for para a tua glória, se é para o Senhor ser exaltado, e que a gente seja humilhado, porque o Senhor já se humilhou por nós lá na cruz do Calvário. Mas a tua palavra diz que antes da cruz o Senhor já nos predestinou para sermos a imagem do teu Filho. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a viver Cristo. Ajuda-nos a viver Cristo, Senhor, nesse sentimento de servos. Ajuda-nos a viver Cristo nesse sentimento de amor. Ajuda-nos a viver Cristo nesse sentimento de humildade, Senhor. Que a gente não seja o crente que chama a atenção na igreja, que a gente não seja o crente que se destaca na igreja, mas que a gente seja o crente que seja a semelhança do nosso Jesus.
que a gente tenha semelhança com Cristo, mesmo que as pessoas não enxerguem isso, mesmo que as pessoas não deem valor a isso, mesmo que as pessoas estejam esperando, tenham outras expectativas, mas que a gente seja parecido com Cristo pela palavra, pelo que o texto sagrado nos ensina, Senhor. E se não for assim, não serve a gente ser crente, Senhor. Se não for para ser cristão como Cristo, se não for para parecer com Cristo, se não for para ter a sua semelhança, não serve, meu Deus. Então tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Quantas vezes nos portamos crentes tão distantes da semelhança do Cristo vivo. Tem misericórdia de nós. E nos ajuda, Senhor, a não aguardar, a não esquecer, a não abandonar, mas a guardar a Tua palavra no nosso coração, na nossa mente, para vivermos para a Tua glória. Senhor, em nome de Jesus, continua estendendo as Tuas mãos de graça e favor sobre os que estão enfermos, como já oramos hoje pelo irmão Eduardo, pela irmã Luzenita, ser com eles, Senhor, em nome de Jesus. Outra vez pedimos ser com a Tua filha, com as Tuas filhas que estarão viajando amanhã, Senhor, ao médico, o Senhor seja com elas, dê uma viagem bem sucedida, e aqueles mais, Senhor, que estão aqui enfrentando problemas, tribulações, lutas, dificuldades na família, em casa, no lar, estenda as Tuas mãos e dá vitória, Pai. Que em nome de Jesus, eles colham frutos da sua vida de comunhão e obediência ao Senhor. Nós Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos e não saia daqui sem cumprimentar o seu irmão, em nome de Jesus.